Ao ouvir suas palavras, Lei Lin olhou surpresa. Inconscientemente, eles já haviam atingido o pico da montanha de ossos brancos. Aqui, estava completamente deserta, exceto pelo altar branco no pico da montanha. Se alguém olhasse de perto, veria que o altar era feito inteiramente de ossos humanos. Esses ossos emitiam flutuações de energia que excediam muito mais do que o nível de magos e abaixo, e apenas a aura deixava o ar sufocante, mesmo para Lei Lin. Em alguns ossos que eram mais largos, havia runas estranhas manuscritas em sangue. Essas runas eram extremamente complicadas. Alguns eram semelhantes às imagens em 3D, e Lei Lin nunca tinha visto nenhum deles antes. O que mais o impressionou foi como, embora as runas existissem há mais de 5.000 anos, o sangue estava vermelho vivo e ainda parecia fresco, como se estivesse pronto para cair no chão. Eles foram organizados de uma maneira estranha e pareciam formar um mapa. Lei Lin olhou mais de perto e percebeu que ele reconheceu várias áreas no plano secreto. Cheio de êxtase, ele imediatamente recebeu o chip para gravar tudo. No centro do altar, havia um crânio estranho usado como sacrifício. O crânio era semelhante ao crânio de um humano, mas no crânio havia 2 chifres negros e curvados como o de uma cabra. Além disso, no meio dos 2 chifres, havia um pequeno buraco redondo que parecia não servir. Este é o altar espiritual que você estava procurando. Lei Lin olhou para a velha bruxa, mas seus olhos já estavam fixos no altar. Ela estava murmurando palavras em uma linguagem que ele não conhecia, e parecia ter esquecido a existência das outras pessoas com ela. O que deixou Lei Lin mais surpresa foi Jai, que estava ao seu lado. Mesmo com a capa do enorme manto negro, Lei Lin percebeu que estava tremendo muito. Essa descoberta preocupou Lei Lin, ao mesmo tempo, intensificou-se uma sensação de desconforto em seu coração. Está aqui. Bem aqui. Minha querida, agora posso te ajudar? Enquanto murmurava incessantemente, a velha bruxa produziu um fragmento de um pedaço de pergaminho e jogou em direção ao altar. Ao mesmo tempo, Jai, que estava tremendo todo esse tempo, de repente a fez se mexer. Fluxos de raios de luz translúcidos e levemente verdes desciam do céu e formavam uma grande rede, visando Lei Lin. O ar circundante produziu um som de assobio, e parecia haver algumas ondulações no cenário em torno deles. "O que você está fazendo?" Lei Lin gritou, embora sua expressão não sofresse muitas mudanças. Era evidente que ele estava esperando algo assim, fez alguns preparativos. Estrondo na cabeça de Lei Lin. Incontáveis mechas negras de cabelos pareciam ter vida própria enquanto se contorciam para se opor à rede verde que se aproximava. No instante em que a rede verde meio transparente e os fios negros de cabelo se encontraram, grandes quantidades de gás branco surgiram e o som da corrosão irrompia constantemente no ar. Com um aceno de cabelo, a figura de Lei Lin cintilou e ele se afastou a 10 metros de seu ponto original. Madori Defensive Spell Formation. Jai, que estava no manto negro, estava bem ciente de que o poder de Lei Lin superava o dela. Ela havia agido primeiro para ganhar a vantagem. Enquanto Lei Lin estava lidando com essa grande rede, Jai já tinha fixado uma formação defensiva ao redor do altar espiritual. Ativar. Juntamente com as palavras de Jai, raios negros translúcidos ergueram-se ao redor do altar espiritual, mantendo o altar, Jai e a velha bruxa protegidos por dentro. Bola de fogo latente com um lampejo de olhos de Lei Lin. Inúmeras bolas de fogo negras emergiram das sombras, correndo em direção à cúpula negra Bang, e as numerosas bolas de fogo negras convergiram e seu volume aumentou em mais de 10 vezes. Com o bônus adicional da conversão de 70% de essência elementar de Lei Lin, seu poder se tornou extremamente horripilante. Sob este nível de ataque, um feitiço defensivo inato do mago seria destruído em segundos. As chamas negras se espalharam, e mesmo com Jai dentro da cúpula tentando o seu melhor para mantê-lo, ele ainda estava vibrando vigorosamente,
como se estivesse prestes a quebrar. No entanto, Jai não se deixou perturbar e cantou alguns encantamentos. O zumbido do fundo do altar, um círculo de luz negra emergiu, fundindo-se com a formação de magia defensiva Peng. Com a adição deste círculo de luz, toda a formação de magias defensivas tornou-se imediatamente mais radiante. Sua cor era negra ao extremo, e era quase impossível ver as figuras por trás da formação. Chamas da bola de fogo latente queimaram na superfície da cúpula por mais de 10 segundos. Mas, ao enfrentar a formação de feitiços defensivos reforçados, eles poderiam fazer pouco além de sucumbir e dispersar. Vendo como Jai parecia ser capaz de tirar proveito dos poderes do laboratório, Lei Lin apressou-se a dar alguns passos para trás. A velha bruxa tinha certeza de ter escondido muita informação dele. Pensando na explosão espiritual que ela havia usado anteriormente e no que havia acontecido com o maligno lobisomem, Lei Lin tinha certeza de que a velha bruxa havia descoberto essas ruínas muito antes, contrastando com o que ela dissera. Ela já deve ter colhido uma colheita abundante de dentro das ruínas antes desta expedição. Desistir. Este é o núcleo do plano secreto. Depois de emprestar uma parte de sua força, é impossível romper com essa formação defensiva, a menos que seu poder tenha atingido tais alturas que você é capaz de destruir todo esse plano secreto. De dentro da cúpula negra, a voz fraca de Jai foi transmitida. No entanto, não havia nenhum sinal de alegria em seu olhar e seus olhos não estavam em Lei Lin, mas sim na bruxa. Havia dezenas de emoções complicadas em seu rosto, antecipação, alegria e também medo. Ao entrar em contato com o altar, o pedaço de pergaminho amarelado explodiu em chamas. Essas chamas eram de um amarelo claro e extremamente puro. Começaram tão pequenos quanto um feijão e gradualmente se arrastaram para engolir todo o pergaminho, as chamas ficando azul claras. Ao mesmo tempo, o altar parecia ganhar vida e começou a tremer. Das fendas entre os ossos do altar, sangue vermelho fresco escorria. Raios escuros foram emitidos das órbitas oculares de muitos crânios. Bruxa velha. É melhor você se acalmar. É óbvio que há um ser extremamente forte e maligno preso dentro do altar. Eu não ligo se você fez um pacto ou algum contrato com ele, mas os fortes não se incomodarão em fazer transações com os fracos fora da formação mágica. Lei Lin recordou o que viu e falou apressadamente. Claro, eu sei o que está lá. Eu sabia disso há 157 anos. Se não fosse por estar em hibernação, e as condições para despertá-lo serem muito duras, eu teria convocado isso há muito tempo. Contanto que eu invoque, eu posso. Os músculos faciais da velha bruxa se retorceram, sua expressão enlouquecida enquanto ela gesticulava loucamente. Isso expôs seu conhecimento sobre as ruínas. Você precisa pensar sobre isso. Este é um ser evoluído que escapou do corpo do maligno e é muito mais sinistro e cruel. É algo que você definitivamente não pode controlar. Como Lei Lin a persuadiu, ele já havia deixado sua posição original e recuou para onde haviam subido, um anel de partículas de energia das trevas ao redor de suas duas pernas. Eu sei melhor do que você como pode ser cruel. Mesmo que eu não possa controlá-lo, eu sei como foi montado e basicamente tudo o que há para saber sobre isso. Enquanto nós dermos oferendas suficientes, com o poder deste altar espiritual, eu posso definitivamente. Seus olhos estavam enlouquecidos quando ela abriu os braços e gritou, saia. O corpo coletivo de Vinganka, o manipulador de espíritos e corpos. O Rei Supremo, Gargamel. Gargamel ao coração de Lei Lin se revirou. Antes de ele ter vindo que, ele tinha visto muitos registros sobre a seita Ancient Spirits Lying e naturalmente sabia sobre este Gargamel. Era um ser que a seita adorara. Eles acreditavam que um espírito era o último lugar de descanso para todos os seres, e o Gargamel era o responsável por todos esses espíritos.
Era aparente que este era um Gargamel que já tinha tomado forma após os imensos esforços da seita Ancient Spirits Lying Sect em cultivá-lo. Contudo, por alguma razão, este Gargamel foi selado aqui pelos magos da seita. A velha bruxa obviamente recebeu a herança da seita de matar o espírito antigo e obteve muitos benefícios. Ela também estava trabalhando duro para abrir o Gargamel. Lei acreditava que ele tinha uma compreensão aproximada de toda essa situação. O anel preto de luz em torno de suas pernas brilhou e, envolto em partículas de energia, a velocidade de seu corpo atingiu seus limites e ele instantaneamente desapareceu da montanha. Mesmo que ele não tivesse ideia de por que a velha bruxa tinha enganado ele e Brasring para vir aqui, definitivamente não era nada bom e Oilin sentiu que era melhor se ele recuasse o mais rápido possível. Enquanto ele estivesse fora desse plano secreto, mesmo que a velha bruxa e Jai atacassem juntos, Leilin tinha certeza de que ele poderia cuidar deles. Uma jogada inteligente, mas é uma pena que seja tarde demais. Jai, que estava por perto, deu um suspiro baixo. Nesse exato momento, o pedaço de pergaminho sobre o altar já havia sido queimado em cinzas e, com um grito da velha bruxa, correntes de gases negros saíam das fendas dentro dos ossos do altar. O Eng, um demônio antigo, estava acordado mais uma vez. Uma aura que fez o coração palpitar de medo chegou ao topo da montanha de ossos brancos. Gelado. Mal. Leilin sentiu como se tivesse voltado à sua infância, impotente enquanto rodeado por um grupo de lobos. Ele odiava estar ciente de quão frágil sua vida era. Apenas com o vazamento dessa aura, o avião secreto vibrava ligeiramente. Uma grande quantidade de gás preto convergiu e se solidificou gradualmente, formando uma gigantesca figura translúcida. A figura trouxe o crânio em cima do altar para o rosto, tratando como uma máscara. Seus dois olhos completamente vermelhos pareciam estar olhando para baixo em cada um dos magos presentes como se fossem meras formigas. O coração de Leilin despencou e ele não conseguiu reunir forças. Jake, a figura negra, gritou para o céu. Com as tremendas ondas sonoras, a formação de magia defensiva negra que causara muita dificuldade a Leilin instantaneamente cedeu, e a velha bruxa e Jai foram forçados a sair da pressão quando a velha bruxa voou para trás. Bocados de sangue jorraram como água gorgolejando em uma fonte.